livre para todos os públicos. Tema jornalístico. Olá! O 15 Minutos vem apresentando uma série de reportagens especiais, onde estamos buscando abrir a caixa preta da concessão e explicar para você, telespectador, o que realmente aconteceu e quais as consequências para sua conta de cada termo aditivo assinado após a concessão. Ao final das reportagens, vamos buscar, junto ao atual governo, o que poderá ser feito para que essa conta não continue pesando no seu bolso. Confira agora mais uma reportagem dessa série e saiba o que realmente aconteceu, quais foram os responsáveis e o que pode ter influenciado cada modificação do contrato original de concessão. 1999, ano em que a AMAI, a Autarquia Municipal de Água e Esgoto de Nova Friburgo, foi vendida para a iniciativa privada. De lá para cá, 13 anos se passaram e a população ainda reclama dos serviços prestados pela concessionária e das taxas cobradas. Porque a água está vindo muito cara, né? Mora eu e meu neto só. E a água vem 70, 79, então não tem condição de ficar pagando uma água tão cara desse jeito. Aqui é uma água cara que a gente não aguenta pagar. Vem R$60, vem R$70, tem mês que vem R$127. A gente não aguenta mais pagar uma água cara dessa. Eu não tenho máquina dentro de casa de lavar, não tenho nada. E só fazer economia. Quanto mais economia faz, mais a água vem cara. Está acontecendo que a gente está pagando um absurdo. Tanto como na água e como no esgoto. Se você paga R$32 de água, vem mais 32 de esgoto para pagar. Em 1999, no dia 31 de maio, foi assinado o contrato de concessão dos serviços de água e esgoto de Nova Friburgo. O documento tem 18 páginas que narram os direitos e deveres da concessionária, na época CAENF, e da concedente, ou seja, o município de Nova Friburgo. Basicamente, o contrato diz que a concessionária seria responsável por gerenciar os sistemas e serviços de saneamento básico de água e de esgotos sanitários na cidade. O prazo da concessão determinado nesse contrato era de 25 anos e poderia ser prorrogado por até mais 25, caso houvesse interesse da Prefeitura. Como pagamento pelos serviços prestados, a CAENF receberia as tarifas de água e esgoto dos clientes, além de poder cobrar por serviços como religações por falta de pagamento, alterações em ramais de água e esgoto a pedido do cliente, entre outros serviços. Para cobrar pela água consumida, a concessionária começou a instalar os hidrômetros nas casas dos friburguenses. A instalação era gratuita. O valor da tarifa cobrada deveria ser calculado levando em consideração diversos itens. O contrato determinava também que o município poderia autorizar ou não o aumento nas tarifas. Mas o importante a ser ressaltado é que se o município não autorizasse algum reajuste considerado necessário pela concessionária e isso gerasse o chamado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, se a CAENF tivesse algum tipo de prejuízo, a prefeitura deveria reembolsar a concessionária, isso é, pagar para que o contrato fosse reequilibrado. E é aí que começaram os problemas da concessão. O contrato foi assinado, as duas partes concordaram com tudo que estava escrito e a concessão foi feita. Só que com o início da instalação dos hidrômetros vieram muitas reclamações. Contas tiveram reajustes absurdos da noite para o dia. Na época falava-se em problemas na aferição da água, problemas de ar nos canos, sem falar nas pessoas que tiveram reajustes de mais de 1000% na conta. Enfim, a população se revoltou. Quando o governo municipal da época se deu conta de que a concessão poderia ser um grande problema, resolveu tentar mudar alguns itens do contrato. Foi então que o ex-prefeito Paulo Azevedo, ainda em 1999, assinou 3 termos aditivos ao contrato original, todos com o aval da CAENF. Vale ressaltar que os aumentos exorbitantes não estavam previstos no contrato original e que foram aplicados pela concessionária sem autorização da prefeitura na época. O primeiro termo aditivo foi assinado em 16 de junho de 99 e mudou pouca coisa do contrato original.
praticamente só incluiu sanções à concessionária em casos de atrasos na execução do contrato e pagamento das parcelas da outorga. Até aqui não houve qualquer mudança nas tarifas e nas demais cláusulas. Os hidrômetros também continuaram a ser instalados gratuitamente nas residências. O segundo termo aditivo foi assinado em 19 de agosto de 99 e entre as mudanças vale destacar que a concessionária deveria cobrar as tarifas previstas no contrato de concessão, mesmo após a instalação dos hidrômetros. Esse termo determinava também que os aumentos absurdos cobrados pela concessionária não poderiam mais acontecer. E mais, esse segundo termo aditivo também determinava que as contas emitidas de forma irregular deveriam ser canceladas. Para que essa medida não gerasse o tal desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o termo aditivo também estabelecia regras para o cálculo do valor que iria proporcionar o tal equilíbrio. Também vale ressaltar que esse aditivo garantia que quem não tivesse o hidrômetro deveria pagar a tarifa mínima de consumo. Mais uma vez, o aditivo foi assinado por todas as partes envolvidas, ou seja, Prefeitura e CAENF. Em 26 de agosto de 1999, uma semana após a assinatura do segundo termo aditivo, foi assinado o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão. Entre outras mudanças, esse termo previa, basicamente, a fixação da data base para início da contagem do prazo para o cumprimento das metas por parte da concessionária, prorrogação no prazo para que a CAENF instalasse os hidrômetros, passando esse prazo de 15 para 30 meses após a data base de início da concessão, e, por fim, previa também o termo mais importante e que gerou um processo judicial. A cláusula terceira desse terceiro termo aditivo dizia que a partir de 20 de dezembro de 2000 ficava revogado, ou seja, anulado, cancelado, sem efeito, o parágrafo que tratava do reequilíbrio econômico-financeiro. Veja bem, como mostramos no contrato original, a concessionária deveria ser ressarcida se tivesse algum tipo de prejuízo graças a esse tal de reequilíbrio. Sem essa cláusula, caso a Prefeitura quisesse negar algum reajuste ou caso a concessionária alegasse prejuízo, a CAENF não poderia fazer nada. E veja bem, a CAENF, na época, concordou com esse termo e assinou o documento. Só que mais tarde a concessionária se arrependeu e entrou na justiça para pedir o reequilíbrio do contrato. Esse fato gerou uma ação que a concessionária anterior moveu contra a Prefeitura Municipal, que montava já da ordem de 35 milhões de reais por prejuízos ao equilíbrio do contrato. Essa ação já tinha passado em primeira instância, já tinha parecer favorável de laudo em segunda instância, no qual, em dinheiro de hoje, né, porque claro que esse dinheiro é reajustado, seriam 53 milhões de reais que a Prefeitura deveria à concessionária anterior e, consequentemente, a Águas de Nova Friburgo, porque a Águas de Nova Friburgo comprou todos os ônibus e todos os bônus da concessionária anterior. Pois é, aí veio o governo Saudade Braga em 2008 e fez um novo acordo com a concessionária, agora chamada Águas de Nova Friburgo. O quarto termo aditivo ao contrato de concessão foi assinado em 8 de dezembro de 2008, no final do governo Saudade Braga. Vale ressaltar que Saudade não concorreu nas eleições de outubro de 2008, uma vez que ela já estava em seu segundo mandato consecutivo. A candidata do Partido de Saudade, doutora Jamila Calil, perdeu as eleições e quem assumiria no ano seguinte seria o engenheiro Heródoto Bento de Melo. Como presente para a população e para o governo que iria assumir no ano seguinte, Saudade deixou vários aumentos de tarifa para o povo e o comprometimento com uma dívida absurda para o município. Antes de falarmos o que mudou com esse quarto termo aditivo, vamos ressaltar o que a concessionária deveria pagar ao município pela concessão. Pois bem, no contrato original, assim como nos termos aditivos assinados até agora, não é citado o valor da outorga que a CAENF concordou em pagar em 99, já que esse valor só constava na proposta comercial de cada concorrente durante a licitação. Não tivemos acesso à proposta da CAENF na época, mas ainda assim, baseado no edital de licitação, podemos afirmar que até o 18º mês da concessão, ou seja, em até 1 ano e meio de concessão, a concessionária deveria pagar ao município pelo menos R$ 7.050.000. Se esse valor foi pago, ninguém sabe.
Fato é que, além de um valor mensal de outorga, a concessionária deveria pagar ao município o aluguel da sede da concessionária, que é de propriedade da prefeitura. O valor desse aluguel está fixado no edital da licitação em R$ 10.000 mensais. O edital de licitação também determinava que a concessionária deveria devolver todos os equipamentos, veículos, utensílios e demais bens móveis que compunham a estrutura operativa e patrimonial da AMAI em até 90 dias após a assinatura do contrato. Ou seja, tudo que fosse da AMAI antes da concessão deveria ser devolvido para a prefeitura. Mas até hoje, esses bens não foram devolvidos. Pois bem, pelo contrato original, a concessionária deveria pagar um certo valor de outorga para o município, deveria pagar o aluguel da sede em Duas Pedras e teria que dar isenção da tarifa de água e esgoto em órgãos públicos municipais, isto é, escolas, creches, secretarias municipais, prefeitura, câmara. Nenhum desses órgãos precisaria pagar a conta de água. Com a justificativa de cumprir a decisão judicial que exigia o reequilíbrio do contrato, a prefeita Saudade Braga assinou o 4º termo aditivo em 8 de dezembro de 2008, primeiramente fixando o valor da outorga em apenas 2% sobre a arrecadação bruta da concessionária. Além disso, a Águas de Nova Friburgo teria que pagar ao município mais 1% sobre a arrecadação destinada ao custeio com a regulação dos serviços de saneamento. Segundo o 4º termo aditivo, essa taxa cairia para somente 0,5% em julho de 2013. Note que até aqui o que o município arrecadava só diminuiu. E aqui, com a cláusula 5ª desse 4º termo aditivo, a prefeita Saudade Braga autorizou 3 aumentos consecutivos nas tarifas cobradas pela concessionária, em dezembro de 2008, dezembro de 2009 e dezembro de 2010. Os 3 aumentos juntos somavam um reajuste de cerca de 25%. Vale ressaltar que o 3º reajuste na tarifa só poderia ser feito se a concessionária cumprisse a meta de 30% de esgoto tratado no município. Isso explica bem o que o 15 Minutos mostrou em julho de 2010, na inauguração da Etiolaria. Para cumprir a meta, dizer que tratava 30% do esgoto e poder aumentar a tarifa, a concessionária correu com a obra da ET e inaugurou tudo de qualquer maneira. Tanto que o próprio INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, órgão que fiscaliza o funcionamento da estação, constatou diversas irregularidades após a inauguração e determinou adequações no projeto. A ET foi inaugurada e o 3º reajuste da tarifa foi concedido. Só que as alterações determinadas no 4º termo aditivo não param aí. O documento estabelecia também que a cada 4 anos, a partir de julho de 2009, deveria haver uma revisão do contrato para garantir o tal equilíbrio econômico-financeiro da concessão. O documento determina que a revisão deverá ser feita pela Fundação Getúlio Vargas e o órgão é que validará e determinará se há necessidade ou não de revisões tarifárias e adequação de prazos e investimentos. O 4º termo também estabelece que na primeira revisão, que já aconteceu em julho de 2009, haveria reestruturação tarifária. É essa reestruturação que fez com que a taxa de consumo mínimo caísse de 15 para 10 metros cúbicos de água. Estabeleceu também a tal da tarifa progressiva, aquela que faz com que quanto maior for o seu gasto, maior será também a sua tarifa. Note que é aqui também, no parágrafo 4º da 6ª cláusula, que se fala pela primeira vez, desde o contrato original, em o cliente pagar pela instalação do hidrômetro. E tem mais, foi através deste 4º termo aditivo que o município permitiu que a concessionária voltasse a cobrar dos órgãos públicos municipais a tarifa de água. Olhe bem o que aconteceu com a assinatura desse 4º termo aditivo. A dívida da prefeitura com a concessionária por conta do tal desequilíbrio do contrato zerou, porém a arrecadação do município com a concessão só caiu. Em contrapartida, a sua tarifa de água só aumentou. Você passou a ser cobrado pelo esgoto que não é 100% tratado, e ainda há questionamentos sobre os 30% que dizem tratar. Além disso, não foi só a sua dívida que aumentou, a do município também. Se antes a concessionária deveria pagar a prefeitura, hoje é a prefeitura que paga a concessionária, já que a dívida de consumo de água nos órgãos públicos municipais é maior do que o que a prefeitura teria para receber.
Todo mês essa dívida só aumenta. O município fica sempre no vermelho. Vale lembrar que todas essas mudanças foram permitidas no final do governo Saudade Braga. E aí veio o governo Heródoto Bento de Mello, e logo no início do mandato, em 26 de janeiro de 2009, o prefeito assinou um decreto suspendendo o 4º termo aditivo assinado pela ex-prefeita Saudade Braga por 6 meses. E assim ficaram suspensos os aumentos de tarifa já autorizados no final de 2008, assim como todas as outras determinações do 4º termo, como aquela que dizia que o município teria que pagar a conta de água dos órgãos públicos municipais. Até aí tudo ótimo para o cliente e ótimo para o município. O que chama atenção é que o prefeito fez esse decreto e a concessionária sequer discutiu, não foi para a justiça, não pediu reequilíbrio de nada. Tudo muito estranho. O que será que estava por trás deste acordo de cavalheiros? Em julho de 2009, terminou a suspensão do 4º termo e tudo voltou a ser cobrado normalmente. Só em julho de 2010 é que foi assinado um 5º termo aditivo. E veja o que aconteceu. Primeiramente, o documento mudou o projeto original do tratamento do esgoto. Ao invés de uma única estação, seriam construídas 6 estações em diversos pontos da cidade. A justificativa para isso, segundo o documento, seria aumentar a capacidade de tratamento e repor as águas dos efluentes próximos ao local da coleta. O que motivou tal mudança por baixo dos panos, ninguém sabe, ou não se pode afirmar. O 5º termo aditivo também concedeu à concessionária mais 15 anos de concessão. A justificativa para isso ainda era o tal do reequilíbrio do contrato. E tem mais, além de mudar o projeto das estações de esgoto e dar mais 15 anos de concessão para a concessionária, o governo Heródoto Bento de Mello ainda permitiu mais reajustes nas tarifas, um de 2,64% em dezembro de 2011, um previsto para dezembro de 2012 também de 2,64%, e por aí vai. Ao todo, foram permitidos 4 aumentos de 2,64% até 2015. A justificativa sempre era a mesma, o tal reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Mas esse equilíbrio já não havia sido feito em 2009 no governo Saudade? Por que então desequilibrou novamente? O que gerou isso? Até quando o município será escravo dessa concessão? A arrecadação só diminuiu. As dívidas da prefeitura com a concessionária só aumentam a cada mês. Pode a concessionária cobrar o que vem sendo cobrado? Poderia o governo Saudade Braga negociar o reequilíbrio através das contas de água dos órgãos públicos municipais? Poderia o governo Heródoto Bento de Mello negociar o reequilíbrio dando mais 15 anos de concessão para Águas de Nova Friburgo? O que juridicamente é válido nessa história? O que pode ser feito para que essa conta não continue pesando no seu bolso? Amanhã vamos apresentar aqui no 15 Minutos a entrevista do presidente da Associação Brasileira de Assistência ao Consumidor. Ele vai explicar o que foi legal ou não nessa história e vai falar sobre as ações que a entidade impetrou na Justiça para impedir os absurdos dessa concessão. E o 15 Minutos de hoje termina por aqui. A todos um ótimo início de semana e até amanhã.